Bora pessoal, continuando, essa sequência de aulas serão todas teóricas para a gente nivelar o conhecimento de todos sobre o que é o BI, pois o tema principal desse curso é o Power BI, que é uma ferramenta de BI, e como esse curso é aberto para profissionais de todas as áreas, a gente vai equalizar o conhecimento de todos, passando aqui alguns termos da parte teórica. Então, o que é de fato BI, né? Então, algumas definições são ferramentas de apoio à decisão, né, que visa a gestão de performance e oportunidades de negócio. Então, esse, né, é o grande anseio. Eu acho que essa é uma das definições melhores, mais simples, mais sucintas, né? Porque toda empresa que utiliza o Power BI, quer dizer, ou que aplica as técnicas de BI, elas querem melhorar a gestão, a performance e também identificar oportunidades para os seus negócios. Algumas definições mais clássicas, como de Barbieri, né, diz que a utilização de várias fontes de informação para a definição de estratégia de competitividade dos negócios. Ou seja, principalmente, vamos falar assim, do Power BI, que tem uma gama de conectores muito grande, ele propicia a utilização de várias fontes. Então, você pode conectar numa planilha de Excel, num arquivo TXT, num banco de dados, numa página de internet, e ele tem conectores, né, centenas de conectores que pode propiciar, né, mais essa definição aqui do Power BI. Algumas ferramentas têm alguma limitação, se conecta às várias fontes, mas talvez não tantas quanto a que o Power BI tem atualmente. Bom, também quando a gente está falando em BI, a gente fala em processos, né? Não dá para a gente iniciar um processo de BI, né, um projeto de BI, sem ter os processos bem definidos, né? São processos, tecnologias e ferramentas para tomar dados e informações. Informações em conhecimento e conhecimento em planos de ação que vão ajudar você a fazer a liderança, né, do seu negócio e tornar normalmente os seus negócios mais lucrativos, né? Cabe aqui uma acentuação, né, claro que você pode pegar um dashboard com a mesma informação e entregar para 10 gestores e cada um vai fazer uma abstração, né, vai garantir um conhecimento, né, de tudo aquilo que você está informando para ele. E eles podem cada um vai tomar uma ação diferente. Na grande maioria pode ser que eles vão, né, interpretar aqueles dados e direcionar, né, as suas ações para tornar os seus negócios lucrativos, mas pode ser que alguns interpretem os dados errados, né, ou por falta de conhecimento, né, ou por também a questão de um pensamento diferente e às vezes não levar a empresa para o caminho correto. E uma outra definição aqui é um conjunto de processos e metodologias implementadas por meio de ferramentas, uma delas o Power BI, né, de software para obter informações e conhecimento útil para a tomada de decisão, né? E existe, normalmente o Power BI é o produto final, né, vamos dizer assim, dentro de ferramentas de BI, é o que o cliente vê no final, mas pode existir outras ferramentas, né, que trabalham os dados para fazer a entrega dessa informação. Legal, mas vamos lá, continuando aqui ainda com Business Intelligence, né? Hoje a gente tem aí as ferramentas que são muito dinâmicas, né? Então você pode ter a ferramenta, os dados, né? Aonde você está no seu computador, no dispositivo mobile, você pode ter um aplicativo instalado na sua Smart TV, ou seja, aonde a informação está ou onde você está, né? Ela também vai estar junto com essas ferramentas líderes de mercado. E o Power BI, né? E BI em si, está ligado diretamente à estratégia da empresa, a atingir o quê? Objetivos de grupos, ajudar no direcionamento da empresa, identificar prioridades, otimizar objetivos, identificar potenciais, entender, compreender, né, os dados, né, dentro do cubo de informação que você tem, economizar tempo. Com a automatização dos processos de ingestão, né, você pode reduzir muito o tempo que as pessoas ficam criando relatórios para você ser mais analítico e menos operacional e também ajudar você a direcionar ações de marketing. Então existe uma amplitude, né, de atuação de Business Intelligence muito grande. Bom, e o que nós podemos fazer com o BI? Identificar as necessidades e regras de negócio, trabalhar com os dados, principalmente, essa é a parte que a gente mais coloca esforço, transformando ele em informações, gerando conhecimento como? Através da visualização de dados, dos painéis que nós vamos estar criando. Para quê? Para dar apoio à tomada de decisão, ajudar na estratégia e apoio para atingir os objetivos e também identificar novas oportunidades, né? Criar novas insights, né? Novas perspectivas e percepções do seu negócio.
Legal. Então, Business Intelligence, o que ele faz? Permite descobrir e compreender os detalhes mais profundos do seu negócio através de uma ferramenta de visualização de dados. Por isso que a gente fala também muito em DataVis, que é um módulo completo que a gente vai ter também aqui dentro desse curso. Bom, continuando, qual que é o foco do Business Intelligence? Então, o foco dele é prover o acesso, apresentar as informações com base em objetivos estratégicos e identificar oportunidades de negócio. Fazendo uso do quê? De armazém de dados, data warehouses, fontes, né, de diversos tipos, como banco de dados, planilhas, TXT, CSV, arquivos da web, são diversas, né, centenas as possibilidades. Também em ferramentas analíticas, né, de recursos gráficos, que são as ferramentas OLAP, e também a identificação e automatização de padrões através dos relacionamentos, né, que a gente, quando a gente cria as nossas tabelas fato e dimensão, que a gente vai estar falando aí um pouquinho mais adiante. Legal, né? Bom, e falando em ferramentas de BI, hoje eu tenho aqui esse cenário que é do ano passado, de 2019, quer dizer, eu estou falando do ano passado, porque essa aula está sendo gravada em novembro de 2020, então em janeiro de 2020, o Gartner, que é uma consultoria muito renovada, né, que cria vários aí trabalhos trazendo ferramentas relevantes, né, trazendo o famoso quadrante do Gartner, destaca a Microsoft como a ferramenta líder de BI, né, no ano de 2019. A gente vindo para o próximo gráfico, 2020, a Microsoft, que é o ano atual, a Microsoft permanece como líder do mercado, né, sendo aí um dos grandes, né, são 13 anos consecutivos, né, como essa liderança da Microsoft, mas o detalhe, o Power BI foi lançado em 2015, então os 8 anos anteriores, né, após 2020, era outra ferramenta, né, da Microsoft, né, pelo Report Services, também e os outros componentes do SQL Server que faziam que a Microsoft fosse a líder de mercado aqui no quadrante. Seguindo aqui um pouco mais adiante, quando a gente fala de BI, existe um ciclo da informação, que os dados que nós temos normalmente em planilhas, bancos de dados, na internet, anotado no caderno, também pode ser, né, algo mais rústico, né, falando de algo mais antigo, mas a gente, dos dados que estão todos armazenados, né, seja onde for, nós transformamos ele em informação. Como? Gerando gráficos, relatórios, infográficos e dashboards, que é o nosso foco aqui, né? E com base nisso, a gente gera conhecimento. Então, quando as pessoas fazem a leitura das informações, elas vão conhecer e compreender os fatos, né, e tirar as suas conclusões para tomar as decisões. E aqui é muito importante a gente falar, né, tudo que se mede pode ser representado por um gráfico. Não é muito incomum você chegar numa empresa e ela de repente deseja trabalhar, gerar informação de dados que não existem, porque os processos não foram bem definidos. Então ela precisa começar a medir, guardar os dados para aí sim, para o processo de gerar informação e gerar em conhecimento. Ainda continuando com o ciclo da informação, um exemplo para a gente compreender melhor como que funciona essa sequência, né, de dados, informação e conhecimento. Normalmente, a gente tem aqui um exemplo bem doméstico, bem simples para a gente entender. Temos dados, né? E o dado em si ele não diz muita coisa, ele é apenas um dado. Onde nós temos os dados, né, aqui, dizendo, por exemplo, as contas, luz, né, seu respectivo valor, gás, seu respectivo valor e assim sucessivamente. E por último aqui nós temos o salário, né, e o seu respectivo valor. E com esses dados aqui nós podemos gerar informação. Pegando tudo, por exemplo, que eu tenho aqui de conta, vamos dizer assim dessa forma, eu tenho meu total a pagar, né? E tudo que eu tenho a receber, eu tenho meu total a receber. Isso vai gerar um saldo para nós, né? E aí sim eu vou ter uma informação. Por exemplo, aqui eu recebi 890, recebi 1.000, então eu tenho um saldo de 110. E isso vai gerar o conhecimento. Vou interpretar essa informação e eu vou tomar uma decisão com o que eu vou fazer com esses 110. Né? Então, isso é um exemplo bem clássico, né? Na empresa, mais ou menos funciona dessa forma, por exemplo, uma gestão de orçamento, né? Onde que a gente tem uma previsão de quanto a gente tem que pagar, com uma previsão que a gente vai ter que receber
Daí a gente, por exemplo, consegue fazer uma projeção de lucro e aí a gente consegue fazer o planejamento das ações da empresa, do que ela vai fazer como investimento futuro. Na próxima aula a gente continua com outro assunto, trazendo aí o ETL. Até mais! Continuando, uma das siglas mais conhecidas no universo de BI é o processo de ETL, que é a extração, transformação e carga de dados. E ele vem aqui do acrônimo da sigla em inglês, né? Extract, Transform and Load, né? Ou seja, a gente vai extrair, transformar esses dados e carregar ele em algum lugar. E o ETL vai visar a gente trabalhar com toda a parte de extração dos dados, de diversas fontes, né? A gente vai transformar esses dados para a gente atender a necessidade da regra de negócio, da demanda da empresa, e normalmente a gente vai carregar ele numa Data Warehouse ou no Data Mart, ou, né, no caso do Power BI, algumas vezes a gente pode carregar os dados direto no Power BI. Então esse processo consiste, né? A gente tem dados em diversos sistemas, né, da operação, pode ser no RP, pode ser no CRM, pode ser arquivos, pode ser na internet, as fontes são as diversas. Através de ferramentas, né, de ETL, a gente vai fazer essa extração e transformação. No Power BI, a gente tem o Power Query, que pode ajudar nesse trabalho. Depende aí do volume de dados, mas existem ferramentas específicas, né, para você fazer esse trabalho, como, por exemplo, o Integration Service e o Talend, né, também, que é uma outra ferramenta, mas existe N opções aí no mercado. E para onde que vão esses dados que nós extraímos e transformamos? Vamos carregá-lo eles dentro de um Data Warehouse, né, onde a gente tem ali tabelas, fatos e dimensões conforme nós definimos para atender a demanda desse negócio. E esse Data Warehouse pode fornecer dados para ferramentas de OLAP, como Analysis Services, por exemplo, de Reporting, né, e também Data Marts, né, que são outros bancos de dados, né, de Data Warehouse menores, mas com assuntos mais específicos que a gente vai estar falando aí logo adiante. Bom, aqui só um exemplo de uma arquitetura bem simples, quando o Power BI faz todo esse processo através do Power Query, vamos dizer assim dessa forma, onde a gente pode se conectar a diversos tipos de fontes e transformar esses dados em informações visuais, né, para ajudar no processo de tomada de decisão. Ainda continuando aqui na nossa nomenclatura de ETL, a gente pode ter dentro do nosso ambiente, vamos falando assim, bem no caso do Power BI, né, a gente pode ter aqui os nossos sistemas internos dentro da empresa, seja ele arquivos, Oracle, SQL Server, e através de uma ferramenta que a gente vai conhecer a hora que a gente publicar aqui o nosso relatório, vai ser o Power BI Gateway, que vai criar uma conexão entre o seu ambiente interno da sua empresa, o on-premise, com a nuvem do Power BI. E lá, com essa conexão, essa VPN que o Gateway faz, depois a gente vai poder schedular, né, a atualização desses dados para que ele ocorra de forma automática e, com isso, mais uma vez, poder apresentar os nossos dados em interfaces desktop, em tablets, mobile, né, seja ele da Android ou com o Apple da iPhone. Essa é uma arquitetura, né, de ETL um pouco mais robusta, muito moderna, né, a gente posso dizer aqui que seria a arquitetura de um Data Warehouse moderno, onde que a gente teria mais para a gente conceituar, né, a gente não vai ver essas ferramentas, mas mais para você ampliar as possibilidades do que existe depois para você buscar mais conhecimento, né? Onde a gente tem entradas de dados, né? Existem hubs de evento, né? A gente pode estar falando aqui dos IoTs mandando informações em real time, né? Que seria o stream. Isso é gravado no banco de dados porque vai manter histórico e em tempo real time já manda para o Power BI e ele já vai atualizando. Isso é possível. E também a gente pode ter a questão, né, do armazenamento, vamos dizer assim, aqui com algumas ferramentas para Big Data, né? A gente vai também fazer o processo de Machine Learning, o HD Insight, que é o Hadoop, né? Para fazer o processamento massivo de um volume muito grande de informações. E a gente pode utilizar uma outra ferramenta moderna aqui, que é utilizada na Azure, o Data Factor, que em teoria pode substituir o Integration Service para fazer o processo de ETL e, mais uma vez, carregar os dados, né, dentro do banco de dados e serem consumidos pelo Power BI.
Ainda continuando com a nossa estrutura, né, de Data Warehouse moderno, a gente pode ter aqui, né, por exemplo, diversas fontes de dados e dados estruturados, não estruturados, de mídias, de arquivo, ter o processo de ingestão aqui no Azure Data Factor ou no Databricks, né, serem consumidos por um Data Warehouse moderno, que seria o Azure Synapse Analytics, e também informações dentro de um Data Lake, né, no Azure Data Lake Storage, e com isso fornecer informações para o nosso BI ou outras ferramentas de inteligência de serviço de negócio. Então essa, voltando só aqui no slide anterior, né, seria uma arquitetura muito moderna de um Data Warehouse moderno. Tá? Isso seria assim, algo mais avançado para profissionais de tecnologia para desenvolver, né, esse processo, é mais para a gente saber das possibilidades. E aqui no processo de ETL, voltando aqui, temos a extração, transformação e carga. Então a extração é a coleta de dados de diversas fontes, pois a gente tem o segundo processo, que é a limpeza e ajuste de todas essas informações. Às vezes os dados não vêm tão redondo quanto a gente gostaria, ou às vezes eles podem vir de diversos lugares e a gente vai concentrar esses dados, né, para serem guardados em apenas, né, em um repositório. Um terceiro, a gente tem a entrega do dado, que consiste em a gente estruturar, né, esses dados dentro, né, de uma camada de apresentação, que eu digo aqui que é o nosso modelo multidirecional, que vai depender das necessidades da empresa, para a gente fazer a estrutura do Data Warehouse para ser consumido pelas ferramentas, né, de Business Intelligence. E a quarta parte seria a parte do gerenciamento, né, pois a gente pode ter vários serviços ali para auxiliar esse gerenciamento do Data Warehouse, né, onde que vai ter as tarefas de extração e transformação. Então a gente precisa verificar se isso vai estar acontecendo, né, de forma automática, se isso vai ser de forma automática, executar planos de backup e também a verificação de itens de segurança e compliance da companhia que você está trabalhando. Alguns requisitos do ETL: primeiro, possuir bem clara a documentação de quais são os requisitos do negócio quando você começar esse processo. Para quê? Para você colocar dentro do seu processo de extração só o que realmente deve ser necessário, senão você traz informação ou de repente você pode até trazer informação que não faz parte do requisito. Verificar a viabilidade dos dados, né? Verificar se foi realizada uma análise dessa viabilidade, ou seja, se eles existem, se eles estão estruturados, né? Se eles têm qualidade, né? E se também é possível fazer o processo de transformação, né? Às vezes também acontece de você inviabilizar um projeto porque os dados são inviáveis, seja por qualidade ou seja pelo volume. Aí você teria que subir e colocar ferramentas de Big Data para verificar. Então existem várias, então você tem que checar essa viabilidade. Latência: qual que é o tempo máximo, né, permitido para disponibilização dos dados através do sistema. Ou seja, eu preciso disso, o D-1, que é sempre o dado do dia anterior. Não, eu preciso atualizado em real time. Eu preciso atualização de uma em uma hora, né? Ou a latência é o tempo de carga, às vezes o tempo é muito grande para fazer. Então você deve fazer essa análise para saber se é viável o seu negócio. O próximo passo aqui: políticas, né, de segurança, né, de compliance. Então você vai ter os dados, quais os dados que você pode ter acesso. Então quais são as políticas, identificar quais são as políticas de compliance e segurança adotadas pela empresa para você se adequar e atuar conforme a mesma. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Data Warehouse. Até mais! Continuando, agora vamos falar de outro ponto, né, imprescindível dentro de BI, que é o Data Warehouse, que é a fonte, né, que vai alimentar as bases de visualização de dados, né, as ferramentas de visualização. E o que é o Data Warehouse? É o grande repositório de dados que são coletados, né, de diversas fontes e destina-se a gerar informações para o nível gerencial, sendo uma fonte de tomada de decisão. Então, os dados que nós trabalhamos devem ter esse nível de acesso, né? Ele é mais voltado para o nível gerencial, estratégico e tático da empresa, que vai ser apoio para a tomada de decisão.
E para que serve? Né? Para criar uma visão única e centralizada dos dados, que estavam dispersos, né? Dispersos em vários bancos de dados, ou seja, a gente pode consolidar tudo isso que estava em vários lugares em apenas um local, para a gente poder ter uma visão centralizada, né? Para os usuários finais possam executar as suas consultas, gerar os seus relatórios e fazer as suas análises que vão apoiar a decisão. E ele também é orientado ao assunto, né? Eles são organizados de modo a facilitar a análise dos dados. Os dados são organizados por assunto e não por aplicação. Olha aqui que interessante, né? Eu posso ter várias aplicações que falam do mesmo assunto, então eu resumo ele por assunto e não coloco ali a aplicação. Por exemplo, vamos imaginar um cenário do ERP que você tem lá as bases de venda e você também tem lá de repente um outro sistema que é um SRM. São duas aplicações. Ambos vão converger informações para a área comercial, né? Ou área de marketing, né? Também. E aí você converge isso numa base só dentro do seu processo, né? De entendimento do negócio para que possa se ter uma visão centralizada. E aqui, vamos ver aqui um desenho simples, né, da arquitetura que a gente já viu. Conforme eu disse, eu vou mostrar vários exemplos para isso ficar bem segmentado aqui para nós. Qual que é esse processo, né? Quais são as etapas? Tem fonte de dados, essas fontes de dados passam pelo processo de extração, transformação e carga, carregam o nosso Data Warehouse e são visualizadas através de uma ferramenta de visualização ou reports, ok? Um outro exemplo aqui, um pouco mais aí ilustrados, né? Temos aqui a nossa parte de fonte de dados. Olha aqui, né? A gente não vai trabalhar com todas essas fontes, nós vamos trabalhar mais com o banco de dados, mas o processo de ETL pode ler arquivos TXT, CSV, do banco de dados SQL, JSON, XML, arquivos textos de doc, vídeos, né, que são arquivos não estruturados, né, do Facebook, de outras fontes, que são aqui, ó, OLTP, ó, T de transacional, ok? E depois tem o processo de ETL, que lê tudo isso aqui, extrai, transforma e carrega. Aonde? No Data Warehouse. E do Data Warehouse eu posso segmentar isso em Data Marts. Data Marts é orientado a assunto, tá? A gente não vai fazer essa divisão, mas é uma possibilidade da arquitetura, né? E isso é o nosso OLAP, né? Que é o analítico. Olha aqui ficando bem claro, né? Lembra que a gente fez lá a nossa base OLTP? É o nosso dado, que está aqui o SQL, por exemplo. Temos a área de ETL, que vai ter o staging, a gente vai fazer a área de staging no nosso processo aqui, né? Normalmente ela é opcional, tá? A gente vai colocar para fazer o processo realmente passar por todas as etapas, ok? E vai mandar para o nosso Data Warehouse, para o nosso analítico. E depois isso é demonstrado aí através de ferramentas de reports, dashboards e também através de visão mobile, e no Power BI a gente pode estar colocando isso dentro de celular com o aplicativo móvel, ok? Aqui mais um exemplo de arquitetura. Temos aqui fonte de dados, o ETL, a área de staging, né? A área de staging ela tem um papel muito importante aqui dentro desse processo, né? Embora ela é opcional, qual que é o objetivo dela? Os dados entram aqui de forma bruta, né? O que eu quero dizer assim? Do jeito que eu leio aqui, eu mando para a área de staging, eu não faço tratamento nenhum. Para quê? Para eu não amarrar o nosso banco de dados, né? De repente eu estou fazendo algo lá bem seletivo, eu posso ter uma consulta pesada, né? Eu pego, faço, digamos assim, uma leitura sem filtro, sem nada, pego todos os dados, para quê? Para eu ocupar o mínimo de recurso possível dessa fonte de dados transacional que está trabalhando ali a todo instante, para eu não atrapalhar, vamos dizer assim, este processo. Então eu tenho aqui essa área de staging que é para isso. Eu armazeno os dados ali de forma bruta, sem transformação nenhuma, para eu não sobrecarregar a área transacional. E depois aí eu faço a transformação e carga para o nosso Data Warehouse, que pode ou não estar dividido em Data Marts, dentro das nossas tabelas fato e dimensão, que eu vou estar falando para vocês aí logo adiante. E novamente aqui, né, dentro das análises OLAP, Data Mining é uma opção também, mas não é o nosso escopo aqui, que aí são outras ferramentas que a gente utiliza para fazer a mineração de dados, né? No caso, o Power BI é mais o conceito de Business Intelligence e não Data Mining, mas o Data Warehouse,
pode ser fonte de dados, né, para outros processos, não só o BI, mas sim também data mining, ok? E aqui, só para finalizar o conceito, né, de data marts, o que a gente pode estar fazendo aqui? O que na verdade são os data marts, né? É um modelo relativo específico para uma área de negócio. Quando eu tenho aqui, então, olha aqui, eles podem ser independentes ou derivados, né, com uma visão única concebida do Data Warehouse. Então, eu tenho aqui também, aqui tudo igual, os bancos de dados, passo pelo processo de ETL, passo aqui pelo nosso Data Warehouse, coloco tudo aqui e depois eu separo essas informações por negócio. Então, digamos que esse aqui é um servidor, um Data Mart dedicado para a área de RH. Esse aqui é um servidor dedicado para a área comercial e assim para outras áreas de negócio. É uma possibilidade caso seja necessário e você tenha um volume de dados aí gigantesco, enorme, fazer a divisão, né, do Data Warehouse em Data Marts por assunto, por negócio, ok? E na próxima aula a gente continua e eu vou definir aí para vocês o que é as tabelas fato e dimensão que fazem a composição física aí dentro do nosso banco de dados, dentro do Data Warehouse, ok? Até lá! Continuando, quando a gente estiver construindo o nosso Data Warehouse, ele vai ser composto de tabelas fato e de tabelas dimensão. E a gente precisa ter bem definido qual que é o papel de cada uma desse processo. Então, vamos lá. Tabela fato. Dentro de um Data Warehouse, essa tabela armazena os valores detalhados das medidas ou os fatos e ela é denominada, né, de tabela fato, ou seja, o que aconteceu, a venda em si, a compra, a contratação, qualquer coisa que aconteceu e guardou os valores, né, a gente pode nomear essa tabela como tabela fato. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com uma análise comercial, a nossa tabela fato, por exemplo, vai ser a tabela vendas, né? Então, aqui nesse exemplo aqui de tabelas, né, de tabela fato, a gente tem aqui uma linha onde esse aqui é um exemplo de tabela fato, esse é um outro exemplo de tabela fato. Esse ele é mais intuitivo, mas a gente não vai trabalhar com esse modelo, onde que eu tenho aqui, ó, dentro de uma tabela fato eu já tenho o nome do produto, eu tenho o mês escrito, tenho a quantidade, tenho aqui o valor. Essa é uma forma de trabalhar. Só que quando eu trabalho com as tabelas fatos, já trazendo toda essa informação, o que acontece? Eu vou ter muita informação redundante em um caractere de texto, que pode inchar, né, o meu Data Warehouse. Então, eu tenho que pensar em velocidade e armazenar o máximo volume de dados, também ocupando o menor espaço possível. Então, eu vou substituir esse modelo aqui, que quando eu olho ele é muito intuitivo, por um modelo utilizando a boa prática. Embora ele não seja tão intuitivo, mas ele vai ser explicado quando a gente tiver o relacionamento com as tabelas fato e dimensão, que é muito parecido com o sistema relacional, né, que a gente tem lá dentro do banco de dados transacional. Então aqui eu vou substituir o nome do produto por código, olha aqui, então eu ocupo menos caracteres, né, e eu estou utilizando aqui um número inteiro, que ele é mais rápido também na consulta. Então eu estou ganhando espaço e estou ganhando performance. Isso é muito importante dentro do processo de BI. Mês, estou substituindo aqui também pelo número inteiro do mês. As quantidades eu mantive aqui e os valores eu também não tenho como alterar, porque cada um eu sei. Então, otimizei, né, essas duas partes aqui para otimizar tanto o armazenamento quanto a velocidade. É muito importante isso. E depois, quando a gente montar a nossa tabela fato dentro do nosso projeto, isso vai ficar muito mais claro para vocês, porque a gente realmente vai criar uma tabela fato e várias tabelas de dimensão, né, para ajudar a gente a explicar o dado. E aí, qual que é o papel da tabela dimensão? Aqui no próximo slide. Se na tabela anterior eu coloquei o nosso código, o nosso nome, né, aqui eu tenho, né, um exemplo também de possíveis tabela dimensão. A tabela dimensão contém o nome específico de cada produto, né, de cada membro, né, da dimensão. Então, eu tenho aqui o caderno, por exemplo, apenas uma vez. O código
e aqui o nome, caderno. Tenho o código, mais uma vez aqui, lápis, o código e assim sucessivamente. Só voltar aqui no slide, né, anterior, aqui por exemplo, caderno, caderno, né, se repetem. Toda vez que tiver uma venda de caderno, eu estou repetindo aqui. Toda vez que tiver a venda do caderno, eu repito o código aqui. Então aqui eu estou ocupando menos espaço porque eu vou vender várias vezes o mesmo produto. Agora na tabela dimensão, o caderno eu coloco uma vez só, o código do lápis uma vez só, borracha e assim sucessivamente. Eu posso até fazer uma outra ramificação aqui da tabela dimensão, aí fica de acordo com a necessidade, né? Para você criar aí o seu modelo Star Schema ou Snowflake, que eu vou estar falando na aula seguinte, mas aqui eu tenho o código, ele é o caderno e ele pertence à categoria. Aqui, por exemplo, calculadora, pertence à categoria eletrônicos, né? Para a gente poder explicar o dado, fazendo aí, vendo a questão da granularidade, né, desse dado, né? Tem a calculadora, ela está dentro de eletrônicos, é um segmento de negócio. E com isso, a gente consegue aí, ocupar menos espaço e otimizar a performance do banco de dados, fazendo bem dimensionado tabelas fato e dimensão, ok? A gente vai fazer dentro do nosso esquema relacional toda essa definição que eu vou pegar junto com vocês lá no nosso esquema transacional, né? E falando, essa tabela aqui vai ser parte da dimensão, essa aqui é fato, e aí a gente vai montar tudo. E aí como que nós explicamos, né, esse dado? Eu vou pegar a tabela fato, a tabela dimensão, né, vou fazer um join, né, entre essas tabelas e vou transformar isso na informação aqui, ó. Então eu tenho o código 121, que é daí o nome do produto, caderno, eu peguei daqui, ó. Então o código está vindo daqui. Deixa eu até colocar aqui, o código vem daqui, o nome do produto vem daqui. Porém, ó, eu fiz o relacionamento desse campo com esse campo para ter essa informação. Categoria vem daqui. O mês poderia ter uma tabela dimensão tempo, tá? Aqui, mas nesse exemplo não tem, mas na prática a gente vai fazer mês, quantidade e valor. Eu utilizei a junção da tabela fato com uma tabela dimensão aqui, que é da dimensão produto, e transformei isso em uma informação agora mais de uma forma um pouco mais amigável para a gente entender. Então a gente vai fazer todo esse relacionamento dentro do Power BI, né? A gente vai ter as tabelas e vamos colocar esse dimensionamento para ficar fácil o entendimento. Então, bem definido aí com vocês o que é a tabela fato e o que é a tabela dimensão, né? Qual que é o papel de cada uma, né? Vai ficar bem mais fácil quando a gente for aplicar no nosso projeto, ok? Na próxima aula eu continuo explicando para vocês aí os modelos, né, de relacionamento, o Star Schema e o Snowflake. Até mais! Continuando, nós vimos na aula anterior o que são as tabelas fato e as tabelas de dimensão, né? E quando chegar na modelagem, a gente vai precisar fazer disso um modelo Star Schema ou Snowflake. Não começo desenhando, já pensando, isso aqui vai ser um Star Schema ou esse aqui vai ser um Snowflake, conforme a gente vai ver os desenhos. Conforme os dados estão disponíveis dentro do sistema, eu vou ali naturalmente escolher o melhor modelo, né? Então vamos lá para a definição dos mesmos. Star Schema, esse é o modelo mais utilizado na modelagem multidimensional, né? Que são os cubos, né, do banco de dados que a gente, conforme um termo muito utilizado, né? Ajuda a dar suporte à tomada de decisão e melhorar a performance dos sistemas voltados para a consulta. Ele é um esquema de estrela, né? Ele é o Star Schema porque ele tem um formato de estrela, onde a tabela fato, né, fica no centro e ela é rodeada ali entre as tabelas de dimensão que vai nos ajudar a explicar o dado, né, ficando, né, conforme eu disse, muito semelhante aí a uma estrela. A ideia é propor uma visão, né, para essa modelagem bem simples, bem intuitiva da base de dados para os sistemas de apoio à decisão, que é o caso do Data Warehouse, onde nós criamos lá com as nossas tabelas fatos, tabela dimensão, e o relacionamento dessas vai acabar gerando o modelo Star Schema ou um Snowflake.
Seguindo aqui o modelo Snowflake, né? Também é projetado para dar suporte a tomar decisão, né? Economizando espaço em disco, né? E com relação ao Star Schema, o Snowflake ele tem um tipo de dimensão a mais, né? São as ramificações, né, de uma tabela, tem uma tabela fato no centro e depois eu tenho a dimensão, da dimensão tem uma outra dimensão que uma vai explicando a outra e a gente vai ver o exemplo aqui logo adiante. Então, tem aqui um comparativo, por exemplo, dos dois modelos. O Star Schema, onde eu tenho uma tabela fato no meio, no caso aqui um exemplo de uma tabela de vendas, e depois eu tenho a dimensão, né, de cliente, de empresa, de data e de produto, né, conforme a nomenclatura que vocês estão utilizando. Já o Snowflake, olha aqui o que eu tenho. Ó. Eu tenho a nossa tabela fato, né, vamos supor, de vendas, e depois olha as chaves que eu tenho aqui, né? Normal, a gente vai ter as chaves mesmo, porém eu tenho aqui a venda ligada a uma campanha de marketing, aos compradores, né, por faixa etária, uma outra dimensão. Depois eu tenho aqui pelo ID do território de vendas e do ID do território de vendas eu tenho a região. Então olha aqui, ó, a chave Sales Territory ID, Sales Territory ID. Só que ele pertence a uma região. Mas quem pertence a uma região? A dimensão do território. Então eu tenho uma subdivisão aqui, dando o esquema de floco de neve. E aí eu tenho aqui, ó, o ID do mês. Aí eu tenho uma dimensão mês, embora isso aqui não é muito comum, na verdade, praticamente esse modelo aqui é algo bem particular, mas é mais para dar o formato para vocês entenderem aqui como é que funciona. Do mês eu consigo chegar no quarto, do quarto de ano eu consigo chegar ao ano. Né? Produto, né? Cada venda tem lá o ID do produto. Então, produto por descrição. Depois eu tenho o subtipo do produto. Depois eu tenho o tipo do produto. Uma dimensão ajudando a explicar. Isso traz o que? A questão da granularidade dos dados. Até qual que é o nível máximo de informação que eu desejo ver. Então, isso tem que estar bem alinhado para que quando o usuário estiver fazendo a análise, puxa, mas eu queria ver até o nível do tipo de produto. Ah, mas você não falou. Então é interessante porque isso já tem que estar previsto na carga para você fazer uma tabela de dimensão de tipo para poder explicar. Aqui, mais um exemplo aqui, é uma tabela no estilo Star Schema, né, o estrela, onde eu tenho aqui, por exemplo, vendas, aí a data, aqui já é um modelo mais tradicional de data, né? Não puxando para aqueles Snowflake, mas da data eu já consigo explicar tudo. Se eu tenho aqui a data de onde aconteceu essa venda, né? Então eu tenho aqui o ID da data, a data, o dia, mês, ano, dia da semana, bimestre, trimestre, semestre, se é feriado, sim ou não, se é fim de semana, sim ou não. Produto, vendi produto, nome do produto, descrição do produto, marca do produto, tudo na tabela dimensão do produto eu já tenho essa definição. Loja, qual foi a loja que vendeu, né? Nome da loja, o código, cidade, estado, data de inauguração e o CEP. E o funcionário que fez essa venda, né? Então, o ID do funcionário, nome do funcionário, cargo e setor. Se eu fosse colocar o cargo e o setor, eu teria aqui, em outra tabela, eu teria um Snowflake, tá? Tudo isso tem que ser dimensionado. Ah, tem muitos funcionários, pô, se eu colocar isso em uma tabela só, eu vou ocupar muito espaço. Se eu dividir, eu vou ocupar menos espaço. Então, deve aí ter um critério aí que você vai analisar a quantidade, o volume de dados que você tem para fazer o melhor modelo possível, ok? Embora o mais convencional aqui é o nosso modelo Star Schema. Aqui um outro exemplo, um pouco mais simples, né, do nosso modelo Snowflake. Né? Aqui, tabela vendas, né, a vendas é vendida de um produto que tem um determinado fornecedor, também o tempo, né, quando que eu vendi, qual foi o cliente que comprou, qual foi o produto, né? E no produto, aqui só uma ramificação, a categoria. Né? Então, se eu tiver um volume muito grande de produtos, talvez seja interessante eu colocar aqui uma outra dimensão categoria para ajudar esses dados ficar mais, digamos assim, ocupando menos espaço possível dentro do banco de dados, ok? Ainda continuando aqui com o nosso exemplo, vamos ver aqui uma modelagem multidimensional, por exemplo, de uma área industrial, onde nós vamos ter dimensões de usuários, de insumos, turno, máquinas, produtos e a nossa tabela fato, que é a produção, o que aconteceu, e a dimensão, o que ajuda? Explicar, né, os fatos.
E eu vou ter aqui um exemplo trazendo o modelo Star Schema e o modelo Snowflake para resolver o mesmo problema. Então vamos lá. Aqui o modelo Star Schema, onde eu tenho a nossa tabela produção no centro e depois eu tenho aqui a tabela de dimensão turno, de insumos que foram consumidos, de usuários, né? O usuário que fez aquele apontamento, de qual setor, qual a função dele. Tenho aqui a dimensão dos produtos, né? Quais são os produtos produzidos e as máquinas, qual máquina do processo que fez aquela produção, né? Qual etapa do processo. Então esse seria aqui o nosso modelo mais simples, que com a tabela fato nós temos a explicação aqui com o apoio da nossa tabela de dimensão. E aqui o mesmo problema, só que agora resolvido utilizando o Snowflake, né? Onde eu tenho aqui a produção, eu tenho o turno, tá? E olha aqui a diferença, ó. Insumos. Depois do insumo, eu fiz uma outra ramificação, tipo de insumo. Qual que foi a unidade de medida? O usuário. Qual que era o setor do usuário? Qual que era a função dele? Tá? O que nós conseguimos fazer com o Star Schema, agora a gente está ramificando. E aí vocês estão tendo uma boa noção, comparando, né, um e o outro, como que funciona essa questão aí do relacionamento e a granularidade. Produto. Qual que é a unidade de medida? Qual que é o tipo de produto? Né? Aqui a gente falava o tipo de insumo, aqui o tipo de produto. Máquina, né? Qual que é o tipo da máquina? Qual que é o setor da máquina? Ambos modelos vão funcionar e você deve utilizar qual que vai ser mais aderente ao seu negócio, ok? Na próxima aula a gente continua trazendo mais um pouco aí de conceitos de BI. Até lá! Continuando então, pessoal, nossa última aula teórica aqui, a gente só vai dar uma reforçada aqui nos passos para a modelagem, que é muito importante dentro do todo o trabalho que a gente vai fazer dentro de BI. Então, o processo de modelagem dimensional, ele é composto por algumas etapas, né? E qual que é o objetivo? Levantar e representar as necessidades de análise e também de informações para os usuários de determinada área de negócio. E o que nós devemos abordar, né? Quando a gente está no processo de modelagem? Existe a pessoa que é o usuário ou o cliente que nós estamos ali entrevistando, ele tem uma necessidade e nós devemos extrair, né, dele o máximo que for possível para que a gente possa representar isso através do nosso processo de visualização dentro do BI e também todo o processo de ETL, onde nós vamos pegar as informações, trabalhar e disponibilizar no dashboard. Então, o que nós vamos avaliar? O que vai ser medido? Né? O que aconteceu? Qual que é o objetivo, né, do projeto? Então, a gente deve descobrir, por exemplo, de vendas, né? A gente deve descobrir quais são os fatos e quais são as métricas, né, que são representadas por valores que nós queremos estar avaliando dentro desse processo de BI. E como esses dados serão avaliados ou analisados? Se eu tenho fato, que é a métrica, eu preciso das dimensões de negócios relacionadas a essas métricas. Olha como que uma coisa, né, encaixa dentro da outra, dentro dos passos que nós falamos aqui de BI, né? Que depois eu vou conseguir abrir essa informação, que é o terceiro passo aqui, ó. Qual que é o nível mais baixo de detalhe das informações? Ou seja, a granularidade das informações em cada dimensão, que também a gente pode falar que é o drill down, drill up, que a gente vai abrindo as informações. E como se espera agrupar ou sumarizar nessas informações. Então, deve ter um modelo, né, esperado pela empresa dentro da granularidade desejada, em cima dos fatos e das métricas, a gente ter o relatório da forma com a hierarquia que a empresa deseja estar visualizando. Durante essa primeira etapa aqui, que a gente vai estar aprendendo mais sobre a ferramenta, mais sobre os recursos, né, fazendo a modelagem, eu vou trazer uma base de vendas para a gente brincar nesse processo de modelação, de limpeza, importe de informações. Então, essas métricas que eu estou trazendo aqui agora tem um pouco a ver com esse assunto, né? Então, por exemplo, eu estou falando de venda e também de orçamento de venda. Então, qual que é o valor realizado de venda? Qual que é o valor previsto de venda? Quais são as quantidades de itens realizadas, quais são as quantidades de itens previstas, preço médio de venda, custo médio, margem de venda, a variação, né, entre o realizado e o planejado, para saber se a gente
está muito fora, né, do previsto e está fazendo as calibrações necessárias. Exemplos de dimensões, né? Então, dimensões de tempo. Eu quero saber quando que aquilo aconteceu, né? De acordo com a minha necessidade, se é na semana, se é no mês, se é no ano, bimestre, trimestre. Dimensão de produto, né? Para a gente saber quais os produtos que está acontecendo, quais são os carros-chefes, quais são os fortes, né? Quais são os fracos. Dimensão geográfica, né? Eu quero saber qual que é a região que vende mais, onde que eu tenho mais clientes. Dimensão por canal de negócio, que é por onde está acontecendo a venda, dimensão por linha de produto, dimensão por linha de canal de vendas. Então, existem várias dimensões, esses são só alguns exemplos para estar exemplificando aí para vocês. Agora vamos ver a questão da granularidade, que é o nível, né, o detalhe de informações até onde que nós desejamos ver. Aqui eu deixei um exemplo bem simples para ficar bem fácil o entendimento, que é o desdobramento, né, das informações. Por exemplo, eu trouxe aqui uma métrica a R$1.000 de venda. E aí eu tenho uma dimensão de vendedor e eu quero saber essa métrica total de vendas quebrada por vendedor. Então tenho lá o Carlos com 200, o José com 300 e a Maria com 500. Eu já consigo identificar quais são os meus vendedores, né, que vendem mais. Agora eu quero, mais uma vez, abrir essa informação por tipo de produto que ele vendeu. Né? Então, os R$200 que o Carlos vendeu aqui estão divididos entre carne, hortifruti e grão. Do José também, e com seus respectivos valores. Né? Essa soma, né, aqui deve dar 300, essa soma aqui deve dar os 200 e essa soma aqui deve dar os R$500, né? Então, digamos, esse é um tipo de agrupamento, mas, digamos, dentro do escopo, né, que você está levantando, você define esse agrupamento para ter a visualização. Poderia ser, por exemplo, totalmente inverso. Eu começar com a abertura por tipo de produto e depois abrir por vendedor, depois eu abrir por cliente e assim conforme a necessidade, né, o que é mais relevante para a empresa estar analisando esses dados. Ok, pessoal? Então, uma breve introdução nessa questão da modelagem. Na próxima aula, vamos colocar a mão na prática, a gente vai trabalhar com exemplos de modelagem, fazer o nosso import do dataset, para a gente adquirir bastante conhecimento, ganhar ali uma certa habilidade com a ferramenta Power BI, para no final desse curso a gente desenvolver o nosso projeto, que é a análise de orçamento previsto versus orçado, com ênfase em gestão de orçamento. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Agora, pessoal, continuando, a gente vai entrar numa das partes que eu considero a mais importante dentro do processo de BI, que é a transformação dos dados. E nós fazemos isso no Power BI, no Power Query, que é um dos suplementos. Vou acessar aqui o Power BI, vou abrir ele, é bem tranquilo. Aqui é mais essa aula para a gente fazer um overview e eu quero mostrar uma novidade que já veio nessa última atualização, que é aqui dentro dessa aba aqui, que é a aba de relatório, né, que é o Power View, um acelerador para você acelerar o seu processo de ingestão de dados, onde aqui você pode clicar e ele já abre as opções para você adicionar um arquivo do Excel, de um banco de dados do SQL Server, né, gerar uma tabela em branco, utilizar um banco de dados experimental. Então aqui você tem essa opção também, né? Então eu cliquei ali naquela parte, um load data, e ele vai abrir uma base teste, né? Caso vocês queiram essa financials. Então tem vários dados, quem quiser depois brincar com essa base de dados e realizar alguma transformação, né, fique à vontade, né? Então existe esse acelerador que antes não tinha, isso aqui vinha em branco, mas caso a sua versão não tenha, tá? Ou também você pode ver algumas aulas, né, que eu até acabei gravando que tem esse diferencial, não tem aqui, tranquilo, é só vir aqui, ó, obter dados, né, de diversas fontes, ó, Excel, de conjuntos do Power BI, né? Tem várias fontes, várias formas de você tá consumindo os dados, mas como que a gente acessa o Power Query, né? Porque aqui a gente está, digamos assim, no Power BI, acessando aqui mais o Power Model e o Power View. O Power Query a gente vai vir aqui, ó, em transformar dados, quando você quiser acessá-lo direto. Aí ele vai abrir uma outra janela, que é o Power Query Editor.
E aqui a gente vai ter as opções. Eu também posso fazer o carregamento de dados, né, por aqui. Por exemplo, vou escolher um dado recente aqui, só para a gente ter como exemplo. Vou carregar ele aqui. Não tem muitas transformações, só para vocês mostrar como é fácil. Esses dados já foram consumidos no Power BI. E aqui a gente tem a página inicial, né, onde tem vários recursos aqui que a gente vai estar vendo. Tem a parte de transformação, né, onde a gente vai realizar algumas transformações com os dados nas aulas que nós vamos ter mais adiante. Adicionar colunas novas de exemplo, personalizada, invocar funções também, colunas condicional, de índice. A parte de exibição para a gente verificar a qualidade dos dados, verificar a dependência de consultas e algumas ferramentas para você realizar o diagnóstico de performance. Então, não se assustem, sempre quando você fizer as suas transformações no Power BI, por exemplo, como eu vou fazer aqui, ó, só para você ter uma ideia, transformei esse valor aqui, vamos supor que eu transforme esse número em texto, né, adiciono uma nova etapa, e aqui agora, se eu vir na exibição, normalmente já aparece aqui, ó, mas eu vou habilitar a consulta. Tudo que a gente fizer de transformação no Power Query vai aparecer etapas aplicadas, né? Então, se eu excluir, por exemplo, essa coluna, remover uma coluna, simples que nem no Excel, ó, coluna removida. Me arrependi, venho aqui, clico e volta, né? Não tem o Ctrl Z no Power Query, é tudo por etapas aplicadas. Então, já fica essa dica para vocês. Mas fique tranquilo, nas próximas aulas a gente vai ingerir bastante dados aqui, diversas situações, e vamos tentar passar por vários cenários para você ficar realmente bom na manipulação de dados com o Power Query. Até mais! Assinatura aqui agora. E o primeiro passo, né? O que a gente precisa para trabalhar com o Power BI? Importar dados. E o Power BI a gente pode, né, obter dados, né, de diversos tipos de fontes. Então, aqui com ele aberto, em obter fontes, né, a gente tem uma gama enorme, né? Excel, conjunto de dados do Power BI, que a gente vai estar vendo isso lá no finalzinho do curso, SQL Server, Análise Server, existe uma gama enorme, né? E aqui na opção de mais, ele vai abrir aqui uma janelinha aqui para nós, onde que isso fica mais organizado, né? Aqui são todos os conectores, né, que tem, né? Sempre está aparecendo novos conectores, dificilmente não vai ter um conector que você não esteja aí acostumado a utilizar no dia a dia, e caso não esteja, embora não é o foco do curso, existe a possibilidade de desenvolvedores desenvolverem conectores específicos, né, para a sua aplicação em específico, mas os mais populares, né, estão aqui. Então, temos aqui, por exemplo, arquivo do tipo, vou colocar aqui, arquivo, então, do tipo Excel, texto, XML, JSON, pasta, isso ajuda muito a otimizar trabalho, PDF, pastas do SharePoint também é possível, também é uma forma muito prática para quem tem o SharePoint, tá guardando os arquivos, se conectando nessa pasta. A gente vai estar fazendo uma conexão desse tipo mais adiante. Bancos de dados, SQL Server, Access, MySQL, PostgreSQL, vários, né, os mais populares, todos estão aqui também, com a Power Platform também, com Azure, né, os bancos de dados na nuvem, existe uma gama também aqui muito grande, conectando também ao Data Lake, tanto a geração 1 quanto 2, embora recomendável a geração 2, né, o Synapse, que é o Data Warehouse na nuvem. Existem vários, né, outros serviços, né, aqui que também é possível, e outros, né, aqui também. Então, dê uma explorada aqui, vê se acha. A gente vai utilizar os mais populares, os mais comuns no dia a dia. Então, a gente vai começar aqui com o arquivo. Vou escolher um arquivo de texto, né? Na planilha que eu deixei de referência do material, sempre vai ter o nome do arquivo do Power BI e o arquivo texto, né, que eu estou utilizando como fonte para ficar fácil. Eu vou estar aqui organizando a gente como vai importar muitos arquivos, porque cada arquivo vai propiciar um desafio para nós, né? Então, eu quero estar trazendo vários arquivos para trazer esses vários desafios para vocês realmente se desenvolverem. Então, vamos lá. Primeiro, um arquivo bem simples do tipo texto. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Antes, eu vou pegar esse arquivo pessoas.csv, trazer ele para cá,
Tá aqui, então esse é um arquivo tabulado, onde tem aqui a primeira linha com código, primeiro nome, último nome, e-mail, gênero, avatar, país, data de nascimento e depois os respectivos campos separados, né, por vírgula, né? Então aqui o e-mail, né, tem toda a informação. Então esse arquivo aqui, né, que tem aí, eu acho que 1000 linhas, se não me falha a memória. Isso, 1000 linhas, 1001 por causa do cabeçalho, né? Então é esse arquivo aqui que nós vamos importar. Vamos lá. Então, vindo aqui, eu estou em obter dados, arquivo do texto, conectar. Colocar aqui o endereço. No caso, para vocês vai estar na pasta fontes CSV. Aí ele vai abrir os arquivos que tem aqui. Esses são outros que nós vamos utilizar mais adiante. Vou pegar aqui o pessoas, abrir. Nesse momento, o Power BI está fazendo uma leitura desse arquivo e ele, de forma automática, ele já entendeu o formato do arquivo, né? Ele já entendeu que o meu delimitador é uma vírgula, né? Poderia ter sido outro, ou pode ser, né, um modelo mais complexo que ele não tivesse entendido, né? Então, existem vários delimitadores, ponto e vírgula, espaço, tabulação, personalizado, né? Que nem, por exemplo, o personalizado, eu poderia aqui, eu mesmo, estar colocando, né, a vírgula, e aí ele já fez aqui, mas como vírgula é um dos mais comuns, né? Então, já está aqui, depois a gente vai ver. E como que ele fez essa detecção, né, dos tipos de arquivo? Com base nas primeiras 200 linhas. Eu poderia estar fazendo isso com base no conjunto inteiro de dados ou nas primeiras 200 linhas. Por que normalmente ele faz isso? Para otimizar também a performance, né? Mas se você achar necessário, coloque no conjunto inteiro. Agora imagine um conjunto que você tem milhões de linhas e aí você lê ele inteiro para identificar. E normalmente, né, uma coluna que tem número, ela só tem número, primeiro nome, aqui no caso, né, caractere, e-mail, ele já entendeu, né? Outro detalhe importante, né, principalmente se vocês forem trabalhar, né, com arquivos, né, que tenham textos, que tenham caracteres especiais, como C cedilha, o tio, alguns acentos, pode ser que ele coloque, né, algum caractere, assim, aquele caractere desconhecido, né? E aí como que você pode tentar corrigir isso aqui? No caso aqui do meu arquivo, ele entendeu que esse é um arquivo do tipo da codificação 1252 europeu, ocidental, Windows. Normalmente, quando a gente tem arquivos, né, com acento, né, e caracteres especiais, a gente utiliza essa configuração aqui, ó, a 65001 Unicode UTF-8. Tá? No caso, se eu colocar aqui, não vai alterar nada, porque essa fonte de dados ela é mais simples, então não tem problema aqui. Então não tem aqui, no caso, o que corrigir, embora eu tenha trocado aqui o tipo de arquivo. Mas para arquivos que vocês tenham, façam essa alteração, né? Ou testem, né, se for o caso, outros codes aqui para tá. Mas normalmente no Brasil 65001 Unicode UTF-8 resolve. Fica aí já uma dica já para a gente iniciar. Legal. Agora eu posso vir aqui fazer duas etapas, né? Carregar os dados ou transformar. Sempre recomendável você fazer a transformação dos dados antes de carregar. Então, vou transformar os dados. E ele vai abrir para nós o Power Query, né? Então, o Power Query é onde que a gente faz, né, aquela ferramenta que eu havia mencionado para vocês, o primeiro suplemento que mais a gente utiliza no Power BI para fazer a limpeza dos dados. Tem muitas funcionalidades, não vou estar passando todas nelas aqui agora, porque a gente vai ver ao decorrer do curso. Eu vou passando pontualmente para vocês. O que eu vou estar passando aqui agora é essa questão de análise de qualidade dos dados. A gente importou, ponto importante, ó. Aqui no código, ele reconheceu que isso é um tipo de número. Se eu der um clique aqui, eu poderia estar fazendo uma transformação aqui, falando, esse aqui não é um número inteiro, conforme ele entendeu, né? 1, 2, 3, ó.
é o ícone do número inteiro. Por exemplo, ele poderia ter entendido que era decimal, e aí eu poderia estar forçando qualquer tipo, né, desses outros aqui. Primeiro nome, ele entendeu que é aqui como caractere, texto, ABC, 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 tudo que é texto. Vocês estão percebendo, né, que eu estou clicando e está alterando aqui, né? Eu já vou falar sobre isso já, que isso tem tudo a ver com a qualidade do dado. País, texto, nascimento, ele entendeu que é um campo de data, ok? E já colocou aqui como se fosse um calendário aqui. E o que é essa questão de qualidade do dado aqui? A gente vai vir aqui em exibição e tem vários botões aqui. No primeiro momento vou desativar todos. Aqui a gente tem aqui esse verdinho. O que identifica essa primeira linha verdinha aqui? Que todos os dados que foram importados não tem erro, está 100% correto. Para cada coluna, né, ele traz, né, essa faixa verdinha. Se tivesse, por exemplo, um vermelho, algo vermelho aqui, significaria, por exemplo, que ele ia falar tantos por cento dos seus dados, né, estão corretos, porém X% tem erro. Então, aqui, ou nulo, por exemplo, né, e aí você trata ou não esses dados. Então, espaçamento uniforme, não vou ativar. Se tivesse informação em branco, né, ele estaria fazendo aqui. Agora, qualidade da coluna. Aí ele está falando aquela questão que eu comentei, ó, 100% válido, não tem erro e não tem arquivos vazios. E aqui você já tem praticamente um pouco, né, da análise de qualidade e já, né, o próximo na distribuição da coluna, a gente tem praticamente uma análise exploratória dos dados, que é o próximo passo aqui. Ó. E aqui ele dá para nós quantos registros distintos, né, ou exclusivos tem aqui. Isso dá muito para nós de informação. E o outro aqui é o perfil da coluna. Aí no perfil da coluna, a coluna que eu estou selecionado, ele vai trazer uma amostragem, distribuição dos valores, traz aqui uma contagem, erro, vazio, se tem valores distintos, exclusivos, qual que é o primeiro nome e qual que é o último nome. Eu acho que isso funciona legal para a gente pegar aqui, deixa eu arrastar para cá, data de nascimento, porque daí o que ele vai trazer aqui para nós? Ele vai trazer a primeira data e a última data, né? E os registros, né? Contagem. Outro ponto importante aqui, ó, criação do perfil da coluna, bem aqui embaixinho onde eu estou com o cursor do mouse, criação da coluna com base nas primeiras 1000 linhas. Como isso é um dataset só de 1000 linhas, então ele leu tudo, mas eu poderia estar analisando o perfil, trocando aqui com base em todo o conjunto de dados. Troquei e aí ele já atualizou, não alterou nada, porque era 1000 linhas, né, que já tinha, então ele já tinha feito. Então, se necessário uma amostragem de todos os dados, você faz aqui, se não, você faz só dos 1000, ok? Bom, essa aula já ficou um pouco longa, eu vou salvar aqui esse arquivo como PBIX pessoas. Ah, detalhe importante, ó, aqui ele está pedindo para eu aplicar o que nós fizemos, então eu vou aplicar toda alteração, né? Aí a gente vai continuar na próxima aula desse mesmo tom, desse mesmo ponto, né? Que eu vou estar ainda explorando um pouquinho mais isso aqui com vocês sobre as funcionalidades do Power BI. Então, aplicou. E agora eu vou salvar o PBIX. Então, os arquivos PBIX, esse vai ser o 001 pessoas. Ok? Na próxima aula a gente continua. Até lá! A gente tem aqui configuração, né? Então esse arquivo nosso, a gente viu lá pelo modo texto, ele está aqui. No meu caso, né, tá dentro de DEAD Power BI 3 fonte CSV pessoas.csv. Se porventura, quando você tiver na sua máquina, você fizer um caminho diferente, não tem problema nenhum, e quiser utilizar esse arquivo, onde você vai? Vim aqui em alterar fonte,
e vai procurar o arquivo e apontar para onde que ele está na sua máquina, né? Você vai navegar aqui, apontar para a pessoa CSV de acordo com a sua organização. Falar que esse é um arquivo do tipo CSV, que está Unicode, aplicar quebra de linhas, aqui não mexe nada, só mexe o caminho, ok? E fechar. Ok. Bom, o editor avançado também tem aqui, ele aparece a mesmo, tem várias funcionalidades que a gente vai estar vendo que tem em vários lugares, né? Então, eu só vou fazer aqui, vou excluir o tipo alterado, eu posso excluir etapas, vou excluir o cabeçalho, deixar só fonte. O que eu vou fazer aqui, ó? Promover como se eu fosse fazer manual, que em algumas situações o Power BI não entende isso, né? Então, eu vou vir aqui e usar essa primeira linha do cabeçalho como linha. Legal. E ao mesmo tempo que ele já promoveu o cabeçalho, ele já também entendeu o tipo alterado, ok? Então aqui nessa aula a gente aprendeu a ver um pouquinho mais sobre as funcionalidades do Power Query, né? Excluir etapas e adicioná-las elas. Vocês notaram que tudo isso que a gente vai estar fazendo aqui das transformações, né? O Power Query faz isso para nós de forma automática. Na próxima aula a gente vem com mais funcionalidade. Até mais! Bora lá, pessoal, continuando, vamos fazer aqui mais algumas transformações nesse dataset, né? Ele é bem simples, mas ele propicia para nós alguns desafios aqui e a gente vai subindo a régua conforme as aulas vão evoluindo. Bom, a gente tem aqui o primeiro nome e o último nome. Eu quero, a partir dessas duas colunas, criar uma nova coluna com o nome completo. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer pelo menos duas formas para vocês aí poderem estar analisando. Então, a primeira que eu vou fazer é a mais simples, que a gente vai utilizar como coluna, como exemplos. Então, eu pressionei o Ctrl, selecionei as duas colunas, eu vou vir aqui em coluna de exemplos e vou selecionar da seleção. E o que a coluna de exemplos trouxe aqui para mim? Para eu ensinar para o Power BI o que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, ó, e-mail, eu só digitei e-mail, ele já trouxe aqui, vou dar um espaço e eu vou digitar arm field e vou pressionar um enter. O que o Power BI, através do processo de inteligência artificial, entendeu aqui? Que eu quero pegar o primeiro nome e o último nome e criar uma coluna mesclada com essas duas colunas. Como eu dei o espaço, eu ensinei, ele já entendeu e aplicou aqui para todos. Então, vou dar um OK. Eu tenho uma coluna mesclada agora com a informação do nome completo. Só vou vir um detalhe aqui, pessoal. Eu vou tirar um pouco o perfil da coluna, a distribuição da coluna, só para ficar menos informações aqui. Ó. Notem que eu tenho uma nova etapa aplicada, coluna mesclada inserida. E aqui eu vou clicar com o botão direito, vou vir em renomear e vou colocar o nome dela, nome completo. Então eu posso renomear. Primeiro eu mesclei, depois eu renomeei. Legal. O que a gente pode mais estar fazendo aqui? Substituindo valores, né? Aqui está em inglês, né? A gente tem gênero. Eu posso vir aqui e ver que tem o female e male e eu quero colocar como masculino e feminino aqui. E a gente pode fazer essa transformação. Só um detalhe, notem que todas as colunas tem, né, esse detalhe de filtro. Você pode estar aplicando, né, os filtros com valor igual, ou igual, maior, menor, remover vazio. Tem outros a gente vai estar vendo mais adiante, só para dar uma adiantada. Mas agora aqui, cliquei na coluna, vou substituir valores. E aí, qual que é o valor a ser localizado? Female, e eu vou substituir por masculino. Vou dar um OK. Substituiu. Opa, perdão, eu fiz errado, né? Female é feminino, mas é interessante a gente errar porque daí a gente aprende mais também, ó. Olha só, eu poderia corrigir esse de duas formas. Primeiro, excluindo a etapa aqui e refazer o processo novamente, ou
eu poderia vir direto aqui no código M, ó, que eu estou com a etapa aplicada aqui e eu tenho o código M aqui. Então, female, eu vou vir aqui na mão, tirar essa palavra, feminino, e vou pressionar o Enter. E aí ele já aplicou a alteração aqui para nós. A gente fez a correção. Legal. Agora eu vou pegar o male. Vamos vir aqui em substituir valores. Mais uma vez. Aí eu vou pegar a palavra male e substituir por masculino. Agora sim, a forma correta. Agora só vou clicar aqui e ver que não aparece mais o male nem o female, né? Substituir essas palavras. Então a gente pode estar fazendo, né, aonde for necessário, né, essas transformações. Outra transformação que a gente poderia estar fazendo aqui, eu fiz o nome completo aqui com vocês, utilizando o processo de inteligência artificial, né? E ele deu para nós. Mas eu poderia vir aqui, adicionar a coluna e criar uma coluna personalizada. E aí eu poderia pegar aqui, ó, primeiro nome e o último nome. Só que aqui eu vou precisar concatenar esses valores. Como que eu concateno esses valores? Aí eu preciso utilizar o e-comercial. Vou utilizar uma aspas dupla, dar um espaço, aspas dupla novamente, e vou colocar novamente o e-comercial. Isso é uma concatenação de valores através do e-comercial. E o aspas dupla, espaço, aspas dupla, é para colocar o espaço. Então eu tenho o primeiro nome e o segundo nome aqui agora. Nenhum erro foi identificado. Eu já posso vir aqui, ao invés da coluna ser nome completo 2 e dar um OK, aplicou e eu tenho o mesmo resultado, só que atingido, né, de forma diferente. Isso para a gente entender, né, um pouco mais, né, o que o Power BI propicia para nós. Bom, para essa aula a gente vê esses 3 exemplos de transformação. Na próxima aula a gente faz mais algum detalhe. Até mais! Continuando, nessa aula nós vamos aprender a dividir e a extrair valores. Para isso, vou utilizar aqui a coluna de e-mail. Vou criar uma cópia dela. Então, quando a gente clica com o botão direito, né, a gente tem várias, né, funcionalidades. E eu vou escolher aqui, ó, duplicar coluna, para poder utilizar, né, 2 colunas como exemplo. Então, ele criou aqui no final, né, e-mail copiar. Vou colocar ela aqui, vou renomear, colocar como e-mail 2. OK, aí tudo que eu faço, né, ele já faz aqui, ó, de e-mail, copiar para e-mail 2, ele vai fazendo. O ideal, aqui a gente está fazendo muitos passos, né, para fins didáticos, para vocês entenderem, né, conhecer as funcionalidades, mas no cenário real, né, o ideal é que você planeje as alterações realmente necessárias e atinja o seu objetivo com o menor número de etapas possíveis, ok? Com isso, né, o processo é mais rápido. Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender aqui, pegar o e-mail 2 e a gente vai utilizar a opção de dividir coluna. Então está selecionado, dividir coluna. Existem várias opções, né, por número de caracteres, por posições, né, por maiúsculas para minúsculas, por não dígitos. Os mais comuns, né, são esses aqui. No caso, ó, o delimitador que eu vou estar utilizando é o arroba. Então, ele pode ser o delimitador, caso tenha mais de um delimitador, né, a extremidade da esquerda ou a extremidade da direita ou a cada ocorrência do delimitador. No caso, eu tenho um arroba e eu quero criar 2 colunas novas, né, uma com a parte anterior ao arroba e a outra com o domínio. Então, a cada ocorrência do delimitador aqui com o arroba sendo esse divisor. Vou dar um OK. Ele vai transformar, tipo alterado, aí ele criou, né, aquela coluna e-mail 2, agora ela tem a e-mail 2 1 e a e-mail 2
2. Ele dividiu em 2 para nós, sendo que a primeira, digamos assim, é o nome, né, é o login, e a segunda é o nosso domínio, ok? Legal. Outra transformação que eu poderia estar fazendo aqui, de repente, clicando aqui no e-mail, vindo aqui na opção transformar, colocar tudo em maiúsculo, minúsculo ou minúsculo, tá? Então, você teria essa opção. Só para efeito aqui, vou colocar tudo em maiúsculo, onde que seria, por exemplo, o login, mais para a gente conhecer a funcionalidade. Então, aqui a gente aprendeu a fazer a divisão. Legal. Agora a gente vai fazer a extração, né? Então, vou mais uma vez lá na nossa coluna de e-mail, vou duplicar ela, duplicar a coluna, vou colocar aqui que esse é o nosso e-mail 3, por exemplo. E agora, ao invés de vir em dividir, eu vou vir aqui em extrair. E o extrair também tem as mesmas opções, né? Poderia ser por um delimitador, por uma duração, pelos primeiros caracteres. Por exemplo, eu quero extrair os 4, 5, 6 primeiros caracteres, ou os últimos caracteres, ou um intervalo, ou um texto antes do delimitador. No caso aqui, ó, eu vou fazer o exemplo do texto antes do delimitador. Vou colocar que o meu delimitador é um arroba, que no caso, para extrair o login, e vou dar aqui um OK. E com isso, ó, ele não cria uma nova coluna. Daquela coluna e-mail 3 que eu tinha, o login, que era o antes do arroba, permaneceu, né? E aqui sempre interessante, né, observar, né, o código M, né, que é gerado para fazer, né? Mas praticamente você não precisa, né, aprender a digitar, a desenvolver no código M. A gente consegue fazer praticamente tudo, né, observando, né, o que a gente está fazendo, escolhendo os recursos corretos, né? Então, a gente viu aqui nessa aula como dividir, né, como que funciona e como fazer a extração de valores. Até a próxima aula. Ora lá, pessoal, finalizando aqui o trabalho com esse arquivo, a gente só vou fazer mais uma alteração aqui. Vou procurar aqui o campo de data de nascimento e a gente pode, por exemplo, vou duplicar esse campo, duplicando a coluna. Então eu tenho agora 2 vezes, ele veio aqui para o final, eu vou arrastar ele aqui para o lado, né, de onde, vocês viram que eu cliquei e arrastei. Estou movimentando a coluna, quero colocar ela do lado do nascimento, para facilitar a visualização do que a gente deseja. Isso você pode fazer com qualquer coluna, ok? Vou clicar aqui com o botão direito, vou transformar e eu posso fazer a transformação, né, desse valor, né, para ano, trimestre, mês, eu posso fazer aqui o que eu desejar. Embora eu não gosto de fazer aqui nesse momento, é mais para fins didáticos, eu gosto de criar uma tabela calendário e fazer isso, né, tudo lá para não criar redundância de dados. Mas aqui só fazer a extração do ano e aí ele movimentou e fez aqui para nós, então ficou nessa coluna cópia aqui esse detalhe, ok? Bom, aqui a gente tem a nossa consulta, que é a nossa tabela pessoas. Então, se você clicar com o direito, você pode renomear essa tabela, você pode habilitar ou desabilitar ou incluir a atualização do relatório. A gente vai estar vendo isso com outro exemplo, mais para vocês verem aqui, né? Duplicar ou fazer referência, né? Vai ter outro exemplo que vai ficar um pouco mais evidente aqui para nós. E aqui, ó, mais uma vez, a gente tem o nosso editor avançado, onde tem todos os passos que nós fizemos aqui da transformação. Então, todas as etapas aplicadas aqui, né, a gente tem ela aqui com detalhe. Então, muito cuidado com isso, né? Se forem fazer alguma alteração aqui, se tirar alguma coluna que depende da outra, isso pode gerar algum tipo de problema, ok?
O que nós temos mais aqui? Bom, para finalizar esse arquivo, então, ó, arquivo, fechar e aplicar. Fez a aplicação, volta, né, bem aquele detalhe que eu falei para vocês na parte teórica, né? Primeiro o Power Query com os dados, depois você vem para o relacionamento. Aqui não tem relacionamento porque é apenas uma tabela, né? Então não tem o que relacionar, né? Ela está aqui. Aqui a gente tem os dados, né? E aqui a gente teria a parte que a gente desenvolve, né, o nosso relatório, mas a gente vai estar vendo isso um pouco mais adiante, ok? Então, concluído aqui com esse arquivo, na próxima aula eu vou trazer um novo desafio para vocês. Até lá!